Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na academia. Eu não sei qual que é o pior aparelho daqui. Misericórdia. Gente do céu. Eu entro em um, eu morro. Eu entro em outro, eu morro 2 vezes. Não sei qual que é o pior aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Acho que o melhor é essa bicicleta aí na frente. Essa bicicleta é a melhor. Vamos ficar nela na próxima vez, né? Misericórdia. Até a próxima.